Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Vamos dar sequência ao nosso curso de NX-CAM ou NX Manufacturing, onde estamos trabalhando com o quarto eixo. E nesta aula eu quero mostrar aqui para vocês como importar uma máquina para simulação e também nós vamos verificar as situações do pós-processador, tá? Porque a gente criou um pós-processador, eu criei um pós-processador ali de forma rápida para a gente testar as estratégias que a gente estava fazendo ali, só para ver se ele estava rotacionando realmente o eixo, tá? Mas é importante a gente saber como criar esse pós-processador, porque a gente pode ter problemas, tá? Então é fundamental que você conheça a sua máquina, saiba, obviamente quem vai programar essa máquina conhece ela, né? Mas então sabe qual é o eixo de rotação, né, ou plano de rotação, se ela trabalha vertical ou horizontal, enfim, todos os parâmetros, o eixo, o grau inicial, final, se ele vai de 0 a 360, ou de 0 a 360 e de 0 a menos 360, que aí ele faz para os dois lados, obviamente, né, gira para os dois lados, que obviamente é interessante isso. Então, é importante a gente ter essas informações. E também, porque o nosso pós-processador, quero lembrar vocês aqui, o nosso pós-processador de teste, ele não foi pensado. Ele foi simplesmente criado com base num exemplo que tem lá do NX, uma biblioteca, e a gente criou. Tá? Então, a gente tem que tomar até cuidado, inclusive, e é por isso que eu estou fazendo essa aula, eu tenho que tomar até cuidado, porque daqui a pouco a galera sai criando pós-processador aí, e começa a dar colisão em máquina aí, certo? Então agora nessa aula eu tirei especificamente para falar sobre esses assuntos, tá? Então, primeira coisa que a gente vai começar a fazer é abrir o nosso pós-processador lá, tá? Eu vou pegar aqui o nosso pós-processador de quarto eixo e eu quero mostrar para vocês aqui já de cara como é que a gente verifica algumas questões bem importantes de um pós-processador para quarto eixo. O que eu quero mostrar para vocês? A gente fez definições aqui de um pós bem simples, mas eu não verifiquei qual é o eixo de rotação, se a máquina ela é vertical ou se é horizontal. Então a gente pode ver isso através desse botão aqui, ó, Display Machine Tool. Aí ele vai mostrar para nós aqui um exemplo da máquina. Então percebam o que ele está mostrando para a gente. O eixo Z, que é o eixo da ferramenta, ó, a ferramenta está no mesmo eixo Z aqui, está mostrando que a mesa, olha só, ela é diferente, né, das mesas que particularmente eu estou, inclusive, acostumado a trabalhar. E o giro dela aqui, ó, primeiro que é a letra B, de 0 a 360, tá? 0 a 360, e o giro é em torno de Y, ok? Por isso, a nossa peça está setada para girar em torno de Y, ok? Então, esse é um tipo de mesa, tá? Está rotacionando na mesa, mas essa mesa aqui tem um giro diferente, pelo menos das que eu vou falar assim, das máquinas que eu conheço. Tem um posicionamento diferente das máquinas que eu conheço e que eu já trabalhei. Tá? A letra aqui, essa letra que indica o eixo, é isso que a gente tem que saber quando vai trabalhar numa máquina de quarto ou quinto eixo. Tá? Essa letra ela vai girar em torno de que eixo? E qual é a letra que referencia o nosso eixo? É A, é B, é C? Tá? Então, é isso que a gente tem que saber. Nesse caso, a máquina está rotacionando, tá, em torno de Y e a letra que vai referenciar esse eixo, vai representar esse eixo no pós-processador, é a letra B. Tá? Então, aqui até, de certa forma, eu acho que essa imagem aqui ela poderia ser melhorada, porque eles botaram, é como se essa mesa aqui, ó, aliás, como se essa base do quarto eixo estivesse na mesa, e ela não está na mesa, tá, pessoal? Ela está num outro posicionamento e que não na mesa. Geralmente isso aqui é para máquinas horizontais, tá? Então, esse é o tipo de mesa onde a peça vai girar nessa base aqui, tá? Mas aí, a gente pode entrar aqui no Forex, e a gente vai dar uma olhada aqui, ó, nós temos ZX, tá? E a letra, né, a word leader é o B. Se eu trocar aqui, por exemplo, para YZ, percebam que, eu não vou trocar a letra, só para mostrar para vocês a máquina, percebam que o desenho muda. Agora, olha só, eu tenho aqui o eixo da ferramenta, que é o Z, tá? Não muda, mas agora o giro é nesse sentido aqui, ó, tá? Agora, imaginem que
essa peça aqui, esse quarto eixo, está acoplado à mesa do CNC, um CNC vertical, tá? Então aí ele vai ser o eixo de rotação, ele vai ser o B, pode ser o B, mas isso é de máquina para máquina, de fabricante para fabricante, né? Pode ser o B, só que agora ele está girando em torno de X e não mais de Y, como era o outro exemplo. Então isso é muito importante a gente saber em torno de qual eixo que o meu quarto eixo no meu centro de usinagem vai girar, certo? Nesse caso é X, né? E o giro dele é esse sentido aqui. Ele pode ser de 0 a 360 ou muitas das máquinas, tá, pessoal? Muitas mesmo. Eu até, dentre todas as que eu trabalhei, eu desconheço alguma que não faça de 0 a menos 360, porque aí ele pode girar tanto no sentido horário quanto no anti-horário, né, ângulo positivo ou negativo. Não sei, eu não vou falar aqui que existe ou que não existe, mas se existir uma máquina que ela trabalha só com ângulo positivo, ela vai dar um giro total na peça. Porém, quando ela tiver que posicionar a peça num outro ângulo, ela vai ser sempre positivo, porque ela vai de 0 a 360 e de 360 a 0, tá? Mas eu acho muito incomum isso. Eu nunca vi, então não faço nem ideia se existe essa máquina aí. Geralmente é de 0 a 360 e de 0 a menos 360, para que ela tenha um giro total nas duas direções, tá? Beleza, mas eu também não estou dizendo que não existe, tá? Que fique bem claro aí, porque daqui a pouco existe e alguém pode dizer, não, mas a minha máquina é assim. Beleza, paciência, tá? Perfeito, então a gente viu aqui essas situações para definir e, obviamente, no manual da máquina também diz se o ângulo dessa máquina do quarto eixo, se o quarto eixo ele é representado por B, por A ou por C. Se eu tentar colocar aqui, nesse caso, como é um quarto eixo, se eu tentar colocar XY na minha máquina, ele vai dizer que o quarto eixo não tem o C na mesa, né? Não gira o C na mesa, tá? Então ele já não permite utilizar o XY, ok? Beleza, vou botar aqui o YZ e eu vou trabalhar com esse tipo de máquina aqui, ó, tá? Por que eu vou fazer isso? Para que a nossa simulação fique toda fora lá. Quando eu importar a máquina para a simulação, vocês vão ver que ele vai ficar todo fora, e aí a gente tem que ajustar. A nossa peça, lembrando, a nossa peça está trabalhando como se a máquina girasse em torno de Y, tá? Mas as estratégias a gente vai fazer com que ela trabalhe em torno de X, ok? Posso mudar ou não aqui? Esse ponto é importante você mudar somente quando a sua máquina exige, tá? Eu acabei de fazer um pós-processador onde a máquina é o A, né? Ele representa o A, então a word ladder aqui é o A, tá? Então eu vou colocar o A aqui. Também, obviamente, como eu disse para vocês, a máquina ela pode ser de 0 a 360 ou de 0 a 360 e de 0 a menos 360. Então, o limite aqui, ó, vou usar inclusive o exemplo da máquina que eu acabei de fazer o pós-processador recentemente, ela vai de 0 a 360 e de 0 a menos 360, ou seja, ela gira para os dois lados continuamente, tá? Então, o valor máximo é 360 e o valor mínimo é menos 360, tá? Ela vai de menos 360 a 360 graus, ok? Beleza, feito isso, ajustamos aqui o nosso pós-processador, tudo ok. Só lembrando, para vocês não esquecerem, tá? Agora, o nosso pós-processador, ele trabalha com a letra A, e percebam que eu botei o A ali, ó, né? Vocês lembram que tinha o B, né? Eu mudei a word ladder aqui, ele já apresenta para nós, aqui na imagem, a letra A. E o ângulo vai de menos 360 a 360, certo? Então, aqueles parâmetros que eu defini ali já são exibidos aqui na imagem para mim, ok? Beleza. E também é em torno de X e não mais em torno de Y, tá? Eu até acho que essa imagem aqui, como eu disse para vocês, eu discordo dela, né? Porque o ideal é que se a ferramenta tivesse vindo aqui, como a gente vê na máquina mesmo, né? De cima, e aí o Z estaria também na mesma direção. Na realidade, aqui mudaria muito pouca coisa, só essa tríade aqui, o Z ficaria na direção de Y, o Y ficaria na direção de Z, só que apontando para o outro lado, e o X não mudaria, né? Então, para ficar mais nítido, porque assim a gente está vendo ela deitada, eu estou vendo a base aqui, mas a ferramenta, claro, a gente, né, subentende-se que está
a ferramenta no eixo Z, então isso é uma imagem deitada, mas enfim, é assim que representa aqui no pós-processador. Tá? Beleza, eu vou salvar. Ok. Prontinho. Vamos passar aqui para o NX, eu vou abrir a minha peça. Né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos para cá. Program Order View. Nós vamos fazer agora aqui, pessoal, eu até criei algumas estratégias, porque como eu disse para vocês, eu estava fazendo um pós-processador e acabei utilizando essa peça aqui como base para fazer o pós. Eu criei aqui um variable contour aqui. Mas também não tem problema não, vamos lá. Olha só, como é que eu faço para importar uma máquina para cá? Eu quero simular a minha peça numa máquina e aí eu quero importar uma estrutura, uma máquina para cá. A gente pode importar, o NX tem uma biblioteca de máquinas. Muitos fabricantes, se você pedir, eles dão para você a estrutura da máquina que você comprou. Não são todos, mas na realidade eles têm o projeto e tem o projeto todo em Parasolid, onde você tem todas as peças prismáticas. Prismáticas são aquelas peças que elas não têm os detalhes, tá? São todas quadradas, mal tem um raiozinho aqui, um raiozinho ali, mas é para fazer esse tipo de simulação aqui. O NX tem um módulo que permite você ajustar os eixos da máquina, os movimentos, enfim. Você faz toda essa cinemática da máquina e aí depois pode utilizar ela aqui como a sua ferramenta para trabalhar com quarto e quinto eixo. Tá? E, obviamente, já tem uns modelos padrões aqui na biblioteca do NX, a gente vai aprender como importar elas para cá. Como eu disse para você, só lembrando, essa peça aqui, olha só, ela está sobre o eixo Y, então a máquina ela vai vir toda fora de posição. Aí a gente pode tanto ajustar a máquina e fazer, como a máquina é uma montagem, ela vai vir livre, eu posso posicionar ela em referência à minha peça, e aí eu mudo a WCS e a MCS, tá? Porque como aqui pode ser nesse caso não é um modelo paramétrico, tá? Mas ele poderia ser um modelo paramétrico, e aí para mim rotacionar ele eu teria que mexer em muitos parâmetros e não valeria a pena, tá? Mas a gente pode fazer as duas formas, eu posso mover o modelo ou eu posso mover a máquina, tá? Beleza, então eu vou deixar esses parâmetros como a gente estava usando aqui anteriormente, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para importar uma máquina para cá? Como é que eu chamo a máquina da biblioteca? Primeiro eu tenho que vir aqui, botão direito, eu estou aqui no Operation Navigator, eu venho aqui e seleciono a opção Machine to View. Beleza. Aí eu vou ver as ferramentas que eu utilizei e a primeira opção aqui, ó, Generic Machine. Então eu posso selecionar uma máquina genérica para fazer as simulações, certo? Então eu vou dar 2 cliques, ele vai abrir essa janela aqui de Generic Machine e eu tenho essa opção Retrieve Machine from Library. Tá? Então eu vou buscar uma máquina, vou puxar uma máquina lá da biblioteca, eu vou clicar, eu tenho várias opções aqui, o nosso modelo é um 1000, então vou dar 2 cliques e ele vai trazer para nós aqui a biblioteca de máquinas. Percebam que nós temos um grande número de máquinas aqui, tá? O que é que muda? 3 eixos, quarto eixo, 5 eixos, tá? E aí depois passa para os modelos, né? Fanuc, ó, simulação quarto eixo Fanuc em polegada, né? Isso, na realidade é milímetro e polegada, né? São as mesmas máquinas em milímetro e polegada. E aí a gente tem aqui a descrição da máquina e o controle, Fanuc, Heidenhain, Sinumeric, né? E aí tem para 3 eixos, horizontal e vertical, ó, vertical, horizontal. Aí depois eu tenho para quarto e quinto eixo da mesma forma também. Ó. Quarto eixo, horizontal B-table, né? O giro é na mesa e a word ladder é o B. Eu tenho aqui horizontal com o comando Heidenhain, TNC, Sinumeric. E eu tenho aqui quarto eixo vertical A-table. Tem o Fanuc, Heidenhain e Sinumeric. Eu vou utilizar, e aqui já passa a ser quinto eixo já. Ó. Eu vou utilizar aqui o Forex 1000 vertical A-table, tá? Não, né? A-table. Se vai falar tudo em inglês, fala tudo em inglês, né? Mas a gente tem esse hábito aí. E, obviamente, aqui não é um curso de inglês, né, pessoal? Também tem que tomar esse cuidado aí. Então, Forex 1000 vertical A-table. Ok.